O programa Ensino Superior de hoje parte da constatação de que algumas pesquisas sobre o desempenho de estudantes que entram nas universidades federais e estaduais através de cotas, sejam elas sociais ou raciais, são muito divergentes. Nós vamos tentar aqui entender o que faz esses resultados parecerem tão distintos e o que mais envolve o ingresso dos alunos nas universidades através de cotas. Os nossos convidados são o Edmundo Capelas de Oliveira, que é coordenador do vestibular da Unicamp, e o pesquisador Ricardo Casco, que é do Instituto de Psicologia da Universidade aqui de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por terem vindo aqui para debater esse tema que está na pauta geral, na pauta do dia, né, Rodrigo? Rodrigo Simão aqui ajudando a gente a conversar sobre esse tema, que também pesquisou, né? A gente fez aqui um levantamento, quase que acaba o papel da impressora, de tantos resultados diferentes que nós temos, professores. E saiu um hoje, no Jornal da Ciência, um estudo que diz o seguinte, que as cotas sociais ou raciais nas universidades não são o melhor instrumento para facilitar o acesso ao ensino superior. Um estudo feito pelo professor Simon Schwartzman, professor José Goldenberg, a professora Eunice Durra. Ou seja, como o Ederson disse, resultados muito diferentes. Mas o PAES, na Unicamp, por exemplo, funciona. Uma pesquisa divulgada agora em maio mostrou que o desempenho dos estudantes que entram com cotas é equivalente ao desempenho de quem entra pelo vestibular, não é isso, professor? Eu primeiro vou começar dizendo que eu não gosto da palavra cotas. Só da palavra? Só da palavra. Tá bom. A Unicamp tem um programa, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que é o nosso PAES, de 2004. E foi, de 2005 a 2008, meio que gerenciado e tomado conta, tirando uns dados, de modo que, ao final, na minha visão, na minha concepção, funcionou. E eu acho que funciona. E eu tenho uns dados para falar no seguinte sentido, que os alunos que ingressaram via PAES, nesse monitoramento, 2005, 2006, 2007, 2008, esses 4 anos aí, são 347 estudantes que ingressaram sem PAES e 96 com PAES. Tá. E esses 96 estudantes, ao final dos 4, 5 anos que foi comparado, o período de comparação, mostrou que o estudante que veio do PAES, ele seguramente acompanhou e chegou muito, muito próximo, que estatisticamente é relevante, e ele conseguiu, nos 4 anos, atingir o patamar do estudante. Mas, quer dizer, como em resumo, só em resumo, como é que foi medido isso? O ingresso no vestibular e o coeficiente de rendimento quando o estudante saiu do curso. Formado, exatamente. Então, eu queria dizer o seguinte, que é legal a gente deixar claro aqui que o PAES é Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. E Inclusão Social. PAES, né? Exato. O PAES, ele não é um programa de cotas. Como é que ele funciona? Como é que o aluno entra na universidade através desse programa? Ele funciona da seguinte maneira. A Unicamp tem o seu vestibular constituído de 2 fases. A primeira fase, a segunda fase e aqueles cursos que precisam de habilidade tem mais a parte. Exato. E na segunda fase é dado 30%, 30 pontos a mais em cima do que nós chamamos da nota padronizada de opção, a NPO nossa. Todo mundo tem essa nota e quem for de escola pública, que ingressou via PAES, ou optou via PAES, ele tem 30 pontos a mais. Tá. Se ele for preto, pardo ou índio, ele tem mais 10 pontos. E se estudou nas duas, soma? Se estudou em escola pública, soma? Sim, 30 mais 10, 40. E eu estava falando para o Rodrigo agora há pouco que a Unicamp, no dia 28 de maio, próximo passado, no seu conselho universitário, votou o dobro desses valores. Ou seja, na segunda fase, o estudante que optar pelo PAES não terá mais 30, ele terá 60 pontos. E se for preto, pardo ou índio, ele não terá 10, ele terá 20. Então, num total de 60 mais 20, que são 80, ou seja, o dobro do que era antes. E a gente espera que, com isso, o número de estudantes de escola pública que optaram pelo PAES cresça. Sabe o que eu queria perguntar, Edson? E aí a área de especialidade aqui do professor Ricardo, a gente, claro, sempre olha muito para os números, para os resultados.
A gente deve olhar um pouco além dos números também, professor. Por exemplo, o que de menos tangível acontece na universidade quando a gente tem o ingresso desses estudantes, o que muda ali, é um fator também a ser considerado, levado em conta? Olha, eu acho que esse problema desse acesso ao ensino superior ele tem que também ser projetado para as etapas anteriores do processo de escolarização, né? Nós temos vários dados de pesquisas desde a década de 90 para cá, especialmente da década de 90 para cá, que mostram que a população negra no país ela sofre uma série de problemas relativos à negação de direitos, não só na educação, né? Nós temos negação de direitos na saúde, no ensino, no acesso ao ensino superior, no trabalho, na renda. Então, o sistema de cotas ele visa, né, na minha opinião, fazer um processo de uma espécie de uma justiça histórica, né, no nosso país, para dar acesso às populações vulneráveis. Então, ainda que o ensino superior ele tenha essa necessidade de abrir esse acesso a essas populações, nós vemos gargalos anteriores já no ensino básico, né? A escolarização da população negra é muito menor, né? Nós vemos as crianças negras sendo alijadas de poderem galgar os segmentos ulteriores, né? Todos os segmentos da escola básica. Então, se isso é um problema que deve ser atacado no ensino superior, nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar a base. Agora, evidentemente, né, a gente pode perceber que isso diz respeito a uma luta de representações de classes sociais, né? A elite, de toda forma, procura constituir formas de manter o seu status quo e vai inventar novas maneiras dentro da própria universidade para que esse status seja mantido. Então, eu acho que essa luta que se dá no ensino superior por entrada de cotistas ou não cotistas, ela continua sendo, historicamente, debitária de um processo, né, de luta de classes. E quando você alija essa população desses direitos, a gente continua mantendo um Estado que é um Estado racista, né? O Estado brasileiro é racista. E a gente percebe o racismo nas instituições e na vida cotidiana, em todos os momentos da vida cotidiana, né? Ou seja, a gente precisa tentar equalizar antes, porém, para quem perdeu esse antes, para quem está na fase do vestibular agora, esse sistema que auxilia a entrar na universidade, dá um bônus, ele é válido. Eu acho fundamental. Agora, volto a dizer, né? Nós encontramos problemas de lutas mesmo dentro dessa esfera, né, da escolarização. E uma coisa importante que deve ser ressaltada é que o sistema de cotas ele é um elemento positivo para a democratização das relações do Estado brasileiro em todos os aspectos. Vai para além da universidade, é isso? Com certeza, porque isso mexe com as próprias representações de qual lugar do negro na cultura. E isso para as gerações menores, para as crianças, alimenta a possibilidade de eles galgarem sonhos, né? Nós percebemos nos estratos inferiores da população econômica e cultural aquilo que um professor da Universidade de São Paulo pesquisou, que é um processo de subjetividade em constante sofrimento. Ou seja, a negação de direitos, ela faz com que as pessoas entrem num processo de humilhação social e, para as crianças, quando elas percebem a dificuldade de poder ter o plano de futuro, né, isso faz com que percam-se os sonhos e a possibilidade de elevação da cultura como um todo, né? O que o senhor quer dizer é que, ainda que o desempenho seja inferior, não é nem isso que nós estamos vendo, mas em alguns lugares inferior, outros igual ou superior. Ainda que o desempenho seja inferior, o impacto disso, de maneira mais ampla, para a sociedade, a criança negra que vê um negro também na universidade, esse médico, impacto... né? Quando ela vai ao médico, ela é atendida por um médico negro. Quando vai na televisão cientista falando sobre o espaço, sobre ver um sujeito negro, ela se identifica mais. Claro, é isso. Porque na mídia o que aparece historicamente é um reforço do estereótipo do negro, né? Ou ele é bom nos esportes, ou ele é bom nas artes, ou ele é bom na música, né? E nós sabemos que isso é reforçar o estereótipo de uma espécie de uma separação, né? Os negros, a eles são reservados espaços que dão circulação em esferas em que os brancos atuam, né? E isso
é debitário de um processo histórico de longa data. Eu quero voltar aqui para a Unicamp para colocar o seguinte. As universidades hoje têm uma discussão interna delas dizendo o seguinte. Muito bem, se a gente instalar cotas dentro da universidade, reservar espaços para negros ou pessoas que fizeram seus cursos em escolas públicas, a universidade perde qualidade. Talvez esse debate dentro da universidade tenha também, tem aí também uma questão política, uma questão de luta de classe dentro da própria universidade. Queria entender como é que isso funciona dentro de uma grande universidade. Realmente, se você abrir esse espaço, transformar a universidade num espelho da sociedade, reduz a qualidade da ciência produzida lá dentro? Dá para a gente avaliar isso? Dá para a gente pensar nisso, professor? Olha, eu tenho comigo que, como eu acabei de falar agora há pouco, eu não gosto do nome cotas. Eu realmente não gosto, eu acho que não é um bom nome. Mas eu apoio irrestritamente programas que façam uso do mérito para ascender a universidade. Eu diria até um pouco mais. Eu acho que a universidade deveria de olhar um pouco mais para a base. Por que eu falo isso? Eu tenho colegas que têm simplesmente ojeriza a quando você fala no ensino fundamental 2, no ensino médio. É lamentável, mas ocorre isso. Ojeriza em que sentido? Não querem nem saber. O aluno chegou aqui, como chegou é daqui para frente, ponto final. E eu não sei se é porque eu trabalhei no ensino fundamental, no ensino médio, eu acho que você tem que olhar para a base. Porque o que chega na universidade é reflexo da base. Na minha concepção, é reflexo da base. Bom, mas voltando à universidade. Nós, na Unicamp, com esse programa aqui, acredito que com esse dobro do bônus na segunda fase para os escola pública e PPIs, eu acho que isso daqui vai atingir essa meta que é proposta aí, de 35, 43, 50. É um espelho da sociedade. Quer dizer, a sociedade paulista tem 36%, 35% de negros, e aí teria que ter esse espelho dentro da... Eu acho que com esse programa nosso lá, e depois tem mais o Profis, que eu não tenho como falar, porque é um programa que tem só 1 ano, e a avaliação foi feita para esse 1 ano, e não saberia dizer agora o que poderia ser feito para melhorar. Mas eu acredito que com esses dois... O senhor falou que tem ojeriza a palavra cotas. O que na cota te incomoda tanto, professor? Me incomoda pelo seguinte, se eu fosse amarelo, eu queria cota para amarelo. Eu não gosto do nome. Problema, sei lá, talvez seja meu. Eu acho que um preto, um branco, um índio, é tudo igual. Mas Por não que é, distinção? Né? Mas não é. Estou falando na minha concepção, eu acho que é. Tem que ser todo mundo igual, as pessoas têm que ser tratadas... Mas é que a sociedade não os trata de maneira igualitária. Infelizmente, a sociedade não os trata. Eu também acho lamentável. Mas eu prefiro não usar o nome cotas. Professor, eu queria, na verdade, perguntar para a experiência do senhor em sala de aula. Quando o senhor recebe um aluno que entrou dessa maneira, sente alguma desvantagem, não só do ponto de vista do desempenho, mas o senhor sente que o aluno, em algum momento, pode se sentir inferiorizado ou não? Na verdade, ele se sente valorizado por estar pertencendo a um ambiente que talvez ele não projetasse. E depois de perguntar para o professor Ricardo também qual é a questão, se a gente olhar para o indivíduo, o resultado disso, quando ele tem acesso a uma universidade como a Unicamp, por exemplo. Olha, nesses últimos 2, 3 anos, eu dei aula para ingressantes. E, em particular, para matemática básica para as pessoas de licenciatura e arquitetura ingresso. Na arquitetura eu tenho um estudante de Profis e não sei se tem alguém de cotas, mas na licenciatura tinham muitos, por causa do pais que ingressaram na universidade. E esses alunos, depois de um certo tempo, estavam praticamente iguais aos outros. Talvez por a disciplina ser um pouco básica, que era a discussão, em resumo, em linhas gerais, um review do ensino médio, eles se dessem bem. Sim. Mas, ao final do semestre, as notas foram... equilibradas. Paritárias. Não houve uma... Você pegando as notas, você não dá para dizer esse veio de escola pública e esse veio de escola particular. Não consigo. E, para mim, foi uma experiência fantástica. Agora, qual é a vantagem? Então, isso que o Rodrigo perguntou, qual é a vantagem de você mudar essa
coloração da universidade? Então, eu só queria aproveitar aqui o gancho da fala anterior do professor. Do cotas? Das cotas. Não com relação às cotas, né, de que todos nós somos iguais. É verdade, nós somos humanos, né? Mas acontece que nós temos marcas sociais de origem que o ponto de partida da Constituição, né, que eleva as pessoas a diferentes postos de poder e de trabalho, são distintas. Né? Desde a década de 90, várias pesquisas em diversas áreas, pensando na esfera da sociedade, vêm trazendo agora a categoria cor, sexo, gênero. Né? E isso mostra uma série de desigualdades dentro da estrutura social brasileira. Então, eu posso ser preto, posso ser branco, mas a condição de origem, ela é diferente. Então, nós somos iguais, somos humanos, mas as condições sociais e o lugar que cada um ocupa nos estratos são distintos. Então, nesse sentido, eu acho que essa correção que vem começando pelo ensino superior, por conta do sistema de cotas, deve ser encarado como um processo que deve ter um seu termo. Ou seja, nós estamos fazendo uma correção de rumo no Brasil, que é recente, para corrigir uma série de violências históricas. Né? Nós podemos ver essa violência na conformação da cidade, na própria composição territorial da cidade, né? Quais são os lugares que as pessoas podem circular ou não. Se você pega 3, 4 rapazes negros parados num Adoc Lobo, vendo as vitrines das roupas, certamente a polícia vai parar e dizer: o que vocês estão fazendo aqui? Existem espaços que os negros podem circular e espaços que não. Então, existe uma territorialidade que diz respeito, que mostra essa desigualdade pungente aqui no Brasil. Pensando na condição da entrada dessas pessoas alijadas historicamente dos direitos na universidade, eu acho que os ganhos são para todos. Para que essas pessoas que têm os seus direitos garantidos, ou seja, é um direito de todas as pessoas terem acesso à educação e educação de qualidade. E é importante que isso seja resguardado desde o ensino básico, e isso eu concordo plenamente. Nós não corrigimos as deficiências do ensino básico, nós vamos encontrar essas dificuldades. Sempre, né? Quer dizer, exatamente. Na verdade, não devia ser uma coisa voltada só no ensino superior. Tem que ser uma coisa orquestrada em toda a educação. Mas o que é interessante desse debate é que traz à tona, né, algo que estava obscurecido durante muitos anos, né, na história do Brasil. Né? E eu acho que esses gritos aqui e acolá, eles dizem respeito à perda também, uma fantasmagórica, né, de perda de privilégios de classes que tiveram poder durante esse tempo todo. Esse argumento de que a universidade vai perder qualidade, a ciência perde qualidade, ele é falso, ele está dentro disso que você está dizendo, de disputa de poder, disputa de espaço? Há um tempo atrás, né, eu acho que na década de 80, surgiu um livro, né, que era quase que um resgate a teorias racialistas que já haviam sido enterradas na história da ciência. Né, aquele livro A Curva do Sino, né, em que remontava a quase uma perspectiva lombrosiana, né? Vamos medir o cérebro, e aí chegamos à conclusão que os caucasianos têm um cérebro maior, por isso são mais inteligentes, e os negros têm um cérebro menor, por isso a inteligência inferior. Então, quando a gente percebe nos discursos atuais esse tipo de leitura, eu acho que é uma leitura irracional. Eu diria, é uma permanência, uma certa irracionalidade. Tudo bem, mas a gente tem de convir que realmente o jovem que fez um curso no ensino público, que não tem muita qualidade, numa área onde os professores bons não vão, enfim, ele está jogando com menos ferramentas do que o outro. Sim. Por isso que o bônus é importante. Sim. Eu acho que o bônus para esse pessoal é fundamental. Porque num curso de grande demanda, um ponto faz uma diferença incrível. 30 pontos faz muita diferença. Você pega uma medicina, que é todo mundo que está tudo ali, a pessoa tem chance. Agora, o problema que eu vejo ainda é transpor a primeira fase da universidade. Porque o nosso vestibular... Os 2 primeiros anos, você disse? Não. O nosso vestibular tem 2 fases. Ah, tá. Existe uma barreira na primeira fase, porque a bonificação é na segunda fase. E tem estudos para que o bônus seja dado, inclusive, na primeira fase. Mas isso daí estão conversando, isso é sempre matéria a cota é isso, a cota é o seguinte: eu reservo
X vagas, tá certo? Não tem esse bônus, é cota. Né? Mas nós não pedaço. temos isso. Vocês não têm isso. Não. É um pedaço. Assim você acha que seria ruim para a universidade? Se fosse, pedaço? O pedaço. Suponha que fique, não preencha. Não preenche. Na nota de corte, ele não alcança a nota de corte. Exato. E o que você vai fazer com a cota? Vai ficar lá vazia? Por que não dá para outra pessoa? Não, tá certo. Agora, se você dá o bônus, esta pessoa, com certeza absoluta, se for bom, vai passar. Eu ainda vejo que o problema é a primeira fase. Mas não sou eu que trabalho isso sozinho, isso é passado nas unidades, é discutido no conselho e quem bate o martelo no final é o conselho universitário. Sabe o que eu queria perguntar aos dois, na verdade? A gente olhando os resultados das pesquisas, tem resultados muito diferentes. Na Unifesp, em São Paulo, o desempenho é igual, mas só que na Baixada Santista o desempenho do cotista é bem maior. No Rio, o desempenho do cotista é menor. São Paulo é de outro jeito. Depende se é estadual ou federal. Isso nos aponta que não tem uma fórmula única para tratar da questão, que a gente tem que ver a realidade da universidade, da comunidade, do Estado. Ou seja, tem que ser um trabalho bastante específico e não uma lei que valha de Porto Alegre a Manaus, por exemplo. O que os senhores acham? Acho que sim. Eu também concordo. Eu acho que cada universidade, cada curso tem uma realidade distinta que deve ser particularizado. Né? Eu acho que todos esses sistemas que procuram universalizar, eles correm um risco de perder aquilo que é particular e podendo, mesmo nas melhores intenções, continuar perpetuando uma violência. Né? Eu acho que... De que forma? Então, nesse sentido... Esse argumento é interessante. Então, porque vamos pensar, né? O Boaventura Sousa Santos ele tem um trabalho interessante que ele diz o seguinte, olha, para que você garantir a igualdade, é importante que você também perceba o que é distinto. Ou seja, em meio às perspectivas universalistas, é também importante que você tenha ações focais, dependendo das diferenças. Os desiguais de maneiras diferentes. Exatamente. Né? Então, eu acho que temos que pensar até a maneira como que é feito esse acesso ao ensino superior. Né? Quais são os conhecimentos, aquilo que é constituído como válido como saber para ingressar no ensino superior. Né? Nós vemos... E isso voltando ao próprio ensino básico novamente, né? Uma escola que trabalha os conhecimentos destituídos de sentidos para os alunos. Né? Então, os alunos não vão... Dificilmente você encontra na escola alguém que você pergunta para o aluno, por que você vem para a escola? Ele vai falar, porque meu pai manda, porque isso vai me arrumar emprego, mas nenhum vai falar porque eu gosto de conhecer. Então, nós vemos um significado, uma escola sem sentido. Né? Isso remete não só à formação dos alunos, mas à formação inicial dos professores nos seus cursos de licenciatura e pedagogia, para ver como conferir à escola aquilo que ela deveria, para aquilo que ela deveria ser constituída. Fazer com que o aluno ele tenha amor pelo conhecimento. Quando a escola não tem isso, os próprios conhecimentos que são previstos como acesso não revelam necessariamente maior ou menor inteligência ou maior ou menor possibilidade de continuar no ensino superior. Há um desinteresse, é isso? Ou seja, aquilo que é medido por vezes no vestibular não é aquilo que é utilizado nos cursos no momento que os alunos entram. Então, acho que tem uma série de arranjos que precisam ser revistos aí. Né? Eu posso ter capacidades, habilidades que o vestibular não captura e que, na hora que eu entro no ensino superior, eu vou poder utilizar delas e aquilo não necessariamente foi avaliado no momento de entrada. Então, mas é isso que eu falei agora há pouco, que o pessoal que entra e que foi medido no ingresso com o vestibular e depois com o CR ao final, é parelho. Uhum. Em particular, na medicina, o pessoal sai com nota média 7,8. Todo mundo. Na medicina? Na medicina. Eu tenho um dado aqui que eu acho que é interessante, eu devo falar. É um número interessante, porque sempre é um curso mais complicado. Exato. Mas ele não é um curso característico. Vou dizer por quê, professor? Porque o cara, para entrar na medicina, mesmo vindo de uma escola pública, ele tem que ser bom. A nota de corte ali é muito alta. Mas eu vou lhe falar uns dados exatamente por isso. Olha o nosso PAAS com relação à medicina e peguei licenciatura integrada Química e Física, que é noturno. No ano de 2012, o número de candidatos por vaga da licenciatura era 5,7. Desculpa, 2013. Em medicina, 127 candidato vaga. 127 candidatos por vaga. Por vaga, exatamente. 6,4 da medicina,
contra 21,1% da licenciatura com o PAES. Quando eu faço uma projeção, esses números na medicina caem, fica 5,5%, e, desculpa, não, 5,5% é dos PPIs, desculpa. O número sobe para 31,8% na medicina, então, olha, 31,8% vindo do PAES, ou seja, de escola pública, e pode ser ou não que seja PPI, 31,8%. Na licenciatura, esse número sobe para 60%. Era 63,8% e sobe para 70%, com apenas a duplicação de 30 para 60 e 10 para 20, como eu falei agora há pouco. Eu acho que esse número é expressivo. Na minha concepção... Pessoas que conseguem, vão e fazem. Sim, 110 vagas, 31,8%. É um número bastante expressivo. Razoável. Eu acho que sim. Razoável. E se você melhora esse bônus, eu acredito que, de novo, não precisa cotas. Eu acho que separar assim não é uma boa. Eu acho que programas afirmativos com mérito, isso aqui tem mérito, porque o camarada passou na primeira, na segunda fase. Ele tem que ter uma Eu base acho do que... conhecimento, que é o que ele não traz de lá de baixo. Exato. E aí tem um corte racial. Né? Os números... Esse é o argumento do que defende a cota. Sim. Esse é o argumento, porque a diferença, ela está na base e ela se perpetua. Né? Então, quando se eu faço uma política que não leva em consideração essa particularidade desse extrato da população, eu continuo inviabilizando o acesso dessa população. Porque a meritocracia, do meu ponto de vista, ela só poderia ser de fato válida, defendida, se as condições básicas fossem garantidas para todos desde o início. Se todos saíssem da mesma linha. Exatamente. Aí você pode ter um grau de comparação e diz, bom, aquele que estudou mais vai, aquele que estudou menos não vai. Agora, se você, no Estado brasileiro como o nosso... Mas mesmo com... Mas ele está dando uma compensação, vamos dizer assim, razoável. Exato. Razoável. Então, mas você percebe, eu acho que a compensação aí, no caso, não está no sentido das cotas raciais, mas no sentido de você elevar para a população do ensino público o acesso ao ensino superior. Mas entre aqueles que são alijados, né, que ficam desse processo, para trás, que não conseguem entrar. Tem um núcleo que é pior ainda, que são esse núcleo da população negra, dos índios, enfim, tem algo que é específico, vamos dizer assim, entre os desiguais, existem aqueles que estão mais desiguais ainda. Entre os pobres, existem os miseráveis. Entre os excluídos, existem aqueles que são mais excluídos ainda. Eu vou te fazer uma pergunta, então, que, a meu ver, eu acho que cabe. Por que as pessoas não se inscrevem no vestibular da USP, Unicamp e Unesp, da escola pública? Vou te contar uma coisa interessante. Nós estamos fazendo um trabalho agora lá no Vale do Ribeira. Porque acham que não vão passar. Exatamente. A resposta é essa. Exatamente. Mas ele devia, pelo menos, tentar. Mas é que a mas coisa está tão colocada impedimento. ali na sociedade que ele não... Mas olha que interessante, nós estamos fazendo um trabalho... Para encerrar aqui, nós estamos fazendo um trabalho lá no Vale do Ribeira com alunos de pré-iniciação científica, que é um trabalho aqui da Universidade de São Paulo, que promove atividades de iniciação à produção científica em alunos de ensino médio. Vale do Ribeira, né? Registro, Iguape, Peruíbe, Eldorado, Iporanga, escolas pobres, muito pobres. E fomos trabalhar com os alunos. Piaí. Tinha um aluno, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele chegou para conversar comigo sem caneta e sem papel. Eu falei, onde está a caneta e o papel? Vamos ter aula? Precisa, professor? Eu falei, precisa. Depois de um ano trabalhando com ele, e eles foram depois comentar com seus colegas, afinal de contas, o que eles fizeram durante aquele ano. E ele modificou totalmente a sua percepção de mundo. Ele falou, olha, eu aprendi a gostar de conhecer. E o que você quer para o seu futuro agora? Eu quero entrar na agronomia, na Exalc, e eu quero ser professor universitário. Mas por quê? Esse programa possibilitou que ele também viesse à Universidade de São Paulo, conhecer a universidade, ter acesso aos debates, aos espaços públicos, e ele começou a sonhar com a possibilidade de ele, lá do Vale do Ribeira, que se quer pegar uma caneta, ingressar no ensino público. Então, eu acho que quando a gente propõe esse tipo de alternativas para a sociedade... Lá embaixo. Lá embaixo. Não, ensino médio. Sim, médio. sim. Mas você garante sonhos. Isso é importante. E essa é a resposta. Eu também que não vai esse debate não acaba, né, senhor? Não, mas eu tenho uma... Mas eu não posso deixar de falar que se você participou de um programa desse, é fantástico. E eu também tenho história para contar, porque eu ensinei alunos de 5ª série
fração jogando bolinha de gude. Sim, sim. Na roça. Mas aí você conferiu o Agora, significado. Né, das poucas coisas. pessoas estiveram lá embaixo, na base, para ver como é que o camarada chega. Então, agora a gente tem que discutir essa questão, né? De universalizar tudo, né? Para todos partirem da mesma linha. Aí a meritocracia pode ser possível. Então, ok, senhores. Muito obrigado pela presença Ok, de eu que vocês agradeço. aqui no programa Ensino Superior.